peça ao Senhor seu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: não pedirei, nem tentarei o Senhor. Então Isaías disse: agora escute, ó casa de Davi. Será que não basta vocês abusarem da paciência dos homens? Querem abusar também da paciência do meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo lhes dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Feche os olhos, irmão, se você puder e quiser. Deus maravilhoso, Criador dos céus e da terra, estamos aqui diante da Tua presença, te agradecendo, Deus. Nós queremos te agradecer porque nós sabemos que o Senhor nos trouxe até aqui. Nós queremos te agradecer porque todo o louvor que foi entoado, toda a palavra que foi dita, foi para louvor do Teu nome, Senhor. E nesse momento, Jesus, nós te pedimos a Tua direção, te peço que o Senhor me use nessa noite, para ser um canal de bênção para a Tua igreja. Que nessa noite, Jesus, pessoas que entraram por essas portas possam sair daqui de maneira diferente, Senhor. Que as pessoas que entraram por essas portas possam sair daqui regozijadas de alegria, Senhor. Que as pessoas, os Teus servos que entraram por essas portas possam sair transformados, possam sair fortalecidos, Senhor. Se há alguém aqui enfermo, que ele possa sair daqui curado, porque o Senhor é o Deus que cura. Se há algum casamento aqui contrito, que possa sair daqui reatado, porque o Senhor é o Deus que reata, Senhor. Se há alguma pessoa aqui que está triste, possa sair alegre, Senhor. Se há alguém nessa noite precisando de resposta do Senhor, que ele possa sair daqui com suas respostas na mão. É o que nós te pedimos, Senhor. Me usa como canal de bênção para a tua igreja, que eu não possa falar das minhas próprias palavras essa noite, mas que eu possa falar segundo o teu coração. Aquilo que está em teu coração. Nessa noite eu já te agradeço por tudo, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu vou pedir uma gentileza, se alguém puder trazer um computador para mim, por favor. Às vezes eu estou falando e minha garganta fica seca, eu bebo água igual um camelo. Então, para a gente discorrer bem aqui, eu agradeci a próximo, tá? Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade, né? Tá trazendo a palavra de Deus essa noite. Estou aqui com minha esposa e meu filho. Para quem não conhece, eu queria que ela se levantasse, por favor, meu bem. Isso é minha coisa linda. A bênção que Jesus me deu. Né? 11 anos, né, minha filha? 11 anos junto, né? Eu não errado, né? Tem que confirmar, né? Confirmar com ela. 11 anos, Deus nos deu a graça de ter esse lindo bebê que é o Nicolas, 2 anos de idade, foi 2 anos no mês passado, né? E estou de férias, estou aqui visitando meus pais, né? O pastor Ronaldo, da Conde Ursulina, e eles já estavam com saudade, né? A gente com saudade, e ele mais ainda, ao ponto de manhã estar mandando foto da gente pequeno, né? Então, o estado que uma pessoa está com saudade, literalmente, é quando ela começa a mandar foto de você pequeno. Aí ela prova realmente que está com saudade de você. E a gente sai de férias, vamos a outro, passar um tempo lá com o pai e com a mãe. Estamos aqui, né? Mais uma vez, com os irmãos, fico feliz de estar aqui. Meu irmão não pôde vir dessa vez, está trabalhando lá, né? Não está de férias. Mas nós estamos aqui, o Senhor nos trouxe em paz. Graças a Deus, um trânsito perigoso, mas o Senhor nos conservou em vida. Para estarmos aqui juntos com os irmãos e trazer uma palavra de Deus aqui nessa noite, amém? Amém. Irmãos, o tema da mensagem de hoje, que Deus propôs no meu coração, tem o tema por trás da cruz. Por trás da cruz. E nessa mensagem eu quis trazer, buscando a Deus, o entendimento. Até porque geralmente quando a gente fala sobre cruz, a gente fala a respeito de Jesus, a gente entende que muitos de nós entendemos apenas o momento que Jesus morreu por nós, ressuscitou ao terceiro dia e nós estamos aqui. Mas muita coisa aconteceu por trás da cruz e é o que a gente vai falar aqui nessa noite, tá? Trazendo um contexto aqui para que os irmãos entendam o contexto dessa situação. Aqui nós vemos um homem que o nome dele é Acais.
E Acais, ele subiu contra Jerusalém para guerrear, mas ele não conseguiu guerrear. Pelo fato de ele não ter conseguido guerrear, a Bíblia fala que se juntou a Síria e Efraim para atacar Acais. E quando Acais soube que a Síria e Efraim se juntou para atacá-lo, a Bíblia fala que Acais ficou extremamente perturbado. E não só a Bíblia fala extremamente perturbado, mas a Bíblia diz que Acais ele ficou tão preocupado como as árvores que se movem quando o vento bate. E eu não sei se você já percebeu, se você já viu, aqui eu não sei se faz muito vento, mas lá em Campina venta demais. Então quando bate o nevoeiro lá, começa a fazer os redemoinhos, as árvores começam a se mexer. E foi dessa forma que estava a vida de Acais nesse momento, preocupado. Aí o Senhor fala ao coração de Isaías dizendo o seguinte: assim diz o Senhor, Isaías, vai lá, pega o teu filho, vai lá em Acais e diz para ele assim. Isaías foi lá, chegou para Acais e disse o que o Senhor Deus havia falado. Assim diz o Senhor Deus: isso não tem nenhuma chance de acontecer, porque a capital de Síria é Damasco e o cabeça de Damasco é Rezim. E dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo. E aí Isaías, irmãos, começa a falar para ele. Isaías começa a dizer: olha só, pede a Deus um sinal. Pede a Deus um sinal, Acais. E Acais, ele nas suas palavras, ele diz: olha, Isaías, eu não vou pedir nenhum sinal a Deus. Não vou pedir nenhum sinal a Deus. Eu não tentarei ao Senhor. Às vezes a gente pede muitos sinais a Deus. Às vezes, quando eu era pequeno, eu costumava pedir sinal assim: olha, Senhor, se for da tua vontade, que um arco-íris apareça aqui. Não sei se você já fez esse tipo de pedido a Deus, mas a gente, quando está na adolescência, a gente não sabe pedir muito sinal a Deus. Mas Isaías, ele diz: olha, pede um sinal, rapaz. Acais disse: eu não vou pedir sinal nenhum. E aí Isaías disse: olha só, já que você não vai pedir um sinal, o Senhor mesmo lhe dará um sinal. E Isaías fala aqui: portanto, a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Emanuel significa o que, irmãos? Deus. Se você souber, fala mais alto. Deus conosco. A visão que Isaías teve nesses contextos tem a ver com arrependimento. Deus, ele nesse momento, ele condena a nação pecadora. Isaías nesse momento está tendo algumas visões onde Deus, ele condena a nação pecadora. Também nesse momento Isaías tem as suas visões onde Deus condena o culto hipócrita. A ponto de Deus falar em Isaías capítulo 1, versículo 11, dizendo: o Senhor disse: quem me serve a multidão dos sacrifícios de vocês, que vocês oferecem, estou fartos dos holocaustos de carneiros, de gorduras de animais cevados, não me agrado de sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Então Deus estava completamente enfurecido. E Deus necessitava de arrependimento. E ao mesmo tempo que Deus, ele necessitava de arrependimento, Deus aqui nessa noite, nesse momento com Isaías, ele faz um convite à sua graça. E ele diz em Isaías capítulo 1, versículo 18, o Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. E aí ele fala uma das mensagens, das palavras mais lindas. E ele diz que ainda que o pecado de vocês seja como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. E não só isso, ele completa dizendo que ainda que sejam vermelhos como carmesim, eles se tornarão brancos como a lã. Irmãos, deixa eu dizer um negócio para você antes de a gente entrar na mensagem. Se você pecou diante do Senhor, peça perdão a Deus, que Deus, ele perdoa pecados. Se você falhou diante do Senhor Jesus, peça perdão a Deus, se arrependa a Deus, porque Deus, ele ainda perdoa. Trazendo mais agora, entrando para o tema da questão, o fato de eu ler aqui não é a respeito sobre Isaías, não é a
Mas o fato de estar falando aqui é a respeito dos atributos do Emanuel. E na época, irmão, as pessoas tinham os nomes com base em algum acontecimento. Por exemplo, Jacó, o significado do nome de Jacó significa aquele que segura o calcanhar. Porque Jacó, quando ele nasceu segurando o calcanhar do seu irmão. Davi, o significado do seu nome era predileto, porque Davi, ele era o predileto do seu pai. Caleb significava cão, feroz. Se essa moda pega, imagina qual é o nome que seria de uma pessoa que é preguiçosa. Uma pessoa que é birrenta. Qual seria o nome de uma pessoa assim, se pegasse essa moda e colocar o nome pelas características das pessoas? Mas o foco do texto é a promessa a respeito do Emanuel. Isaías, no capítulo 9, versículos 6 e 7, Isaías ele fala: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre ele, sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome, Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Amém, Pai da Eternidade Glória e Príncipe da Paz. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Irmãos, aqui nessa noite, nesse texto, são listados 4 atributos de Deus. E o primeiro atributo de Deus, ele fala que Deus ele é um maravilhoso conselheiro. E eu achei curioso, porque maravilhoso conselheiro, na palavra do Senhor, ela está junto. Ele simplesmente poderia dizer que Deus ele é maravilhoso e que Deus ele é conselheiro, ou que Deus ele é conselheiro. Mas ele tende a juntar dizendo que ele é um maravilhoso conselheiro. Isso nos traz a ideia de que Deus ele é não só um conselheiro, mas Deus ele é um maravilhoso conselheiro. Ele é mais do que um conselheiro. E aí, a gente está muito acostumado a pedir conselhos para um amigo. A gente está muito acostumado a pedir conselho para um familiar. A gente está muito acostumado a pedir conselho para um patrão. A gente está muito acostumado a pedir conselho para qualquer outra pessoa, mas não para um maravilhoso conselheiro. Eu quero fazer alguma coisa, irmão. Me ajude aí, me dê um conselho. Aí o irmão vai dizer com base nas suas experiências. O irmão vai dizer, olha, faz isso, faz aquilo. Só que o que ele fala é conforme as experiências que ele tem. Seja a experiência dele com Deus ou alguma vivência dele com a vida. Mas nós temos alguém que ele é não só conselheiro, mas ele é maravilhoso conselheiro. Amém, Jesus. A qual eu e você devem pedir conselhos a Deus. Amém, Jesus. E nós vimos isso, irmãos, através das Escrituras. Porque aonde Jesus passa, ele deixa conselhos surpreendentes. Quando ele olha para a criança e eles abençoa e diz, olha, deixa vir a mim todos os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Eu falei em Ilha da Várzea essa semana, e eu falo aqui nessa noite, eu fiquei muito feliz quando eu vi meu filho cantar na igreja, pela primeira vez. Meu filho ainda não sabe cantar, mas as crianças ficaram lá na frente. E aí eu fui botar lá o da cachorro, eu levei ele, fica aí, papai. E ele ficou lá na frente, não sabia cantar nada. Mas ficou. E olhava para um, olhava para outro. E eu fiquei muito feliz com aquilo, não só eu, como minha esposa, minha família. Mas o porquê isso é importante? Deixar aí vir após mim, os pequeninos, porque dos tais é o reino dos céus. Diz alguns pesquisadores, alguns estudiosos, que daqui a 12 anos, as crianças, grande parte das crianças que estão na igreja, elas vão deixar de ser cristãs. A cultura ocidental, lá da Coreia, os famosos dorama, que muitas pessoas conhecem, assistem, filme. Existe uma cultura na Coreia, e a cultura em alguns países anticristã. A cultura a qual um jovem, um adolescente, ele não quer mais servir a Deus. Um jovem adolescente, ele não quer mais vir à igreja. Um jovem adolescente acha que vir aqui, que cantar, que participar de um culto é coisa de bobo. E aí existe uma grande preocupação dos pastores do Brasil e do mundo sobre jovens e adolescentes.
Crianças hoje e adolescentes lá na frente. É por isso que você que é mãe, você que é pai, você deve estar preocupado com seus filhos. Você que é jovem, você que é adolescente, deve estar preocupado com sua vida espiritual diante de Deus. Você que é um jovem que vem aqui à casa do Senhor, que talvez vimos aqui, ouvimos os louvores, vamos para nossos lares e achamos as coisas da mais natural forma possível. Talvez nessa noite Deus tenha me trazer aqui para te dizer que você não desista, você permaneça firme nos caminhos do Senhor. Amém, Jesus, glória a Deus. Talvez nessa noite o Senhor tenha me trazido aqui para te dizer, peça conselho a mim e não a outra pessoa. Deus, ele aconselhou o jovem rico quando, em Marcos capítulo 10, versículo 17, ele diz, vai, vende tudo que você tem e dá aos pobres. E aí o jovem rico disse, ele pensou, acredito que ele pensou, poxa, minha riqueza toda, e ele sai. Mas o fato é que o Senhor, ele deu um conselho. Um segundo atributo de Deus, irmãos, que eu quero trazer aqui nessa noite, é que Deus, ele é forte. Amém, Jesus. Deus forte. Deus, ele é forte porque ele é um Deus poderoso. E foi falado aqui pela manhã que Deus, ele conhece até a quantidade de cabelos que existe na sua cabeça. Amém. Diz em Lucas capítulo 12, versículo 7, portanto até os fios de cabelo da vossa cabeça estão todos contados. E aí ele complementa, não temas. Glória a Deus. Vales muito mais do que milhares de pardais, testemunhe sua fé ao mundo. Que mensagem maravilhosa, que texto maravilhoso. Talvez eu não sei contar nem a quantidade de cabelos que existe na minha cabeça de cabelos brancos. Deus, ele conhece. Isso tende a nos mostrar que Deus, ele conhece o teu coração. Isso tende a nos mostrar que Deus, ele é tão poderoso que ele conhece o íntimo da tua alma. Irmãos, você está aqui sentado, mas só Deus sabe como é que está teu coração. Eu não sei. Às vezes você vai dormir, você está lá deitado na cama com seu esposo, sua esposa, as lágrimas suas estão caindo e você, só você e Deus que sabe. Mas Deus, ele é tão poderoso que ele te entende, ele sabe o teu coração. Ele é Deus forte. Amém, Jesus, glória a E Deus. não só isso, irmãos. Deus, ele é um Deus forte porque na própria palavra do Senhor ele mostra inúmeros milagres. Você está me vendo aqui? Eu sou um milagre de Deus. Quando eu era pequeno eu tinha sopro no coração. Para quem sabe, sopro no coração, você não consegue correr. Você corre, você cansa. Você se fadiga rápido. E ao ponto que minha mãe fomos visitar uma certa igreja, aí o pastor lá ele começou a falar, olha, aqui nessa noite tem uma criança que quando ela corre, ela cansa. Aqui nessa noite tem uma criança que tem um sopro no coração. E ela se fadiga rápido. E aí se levantava uma pessoa e ele dizia, irmã, não é você não. E ele começava a falar e se levantava outra irmã e dizia, irmã, ainda não é você. E aí ele olha para minha irmã, para minha mãe e diz, irmã, é você, o seu filho, ele tem um sopro no coração. E seu filho, quando ele corre, acontece isso, isso e isso. Minha mãe se levantou e disse, é verdade. Ele disse, o seu filho nessa noite, Deus está curando o seu filho. Você crê em milagre, irmão? Você acredita em milagre? Eu sou o milagre de Deus. Eu não jogo bola tão bem não, mas eu corro. Eu jogo bola, consigo agora. Porque Deus, ele me curou. Deus, ele é um Deus forte. Você está precisando de cura, o Deus forte está aqui. Amém, Jesus. Você está precisando ser fortalecido, Deus forte está aqui. Você está precisando voltar para os caminhos do Senhor e não está com força, o Deus forte está aqui. Glória a Deus, aleluia. E ele não só é forte por conta disso, mas ele transformou a água em vinho. E diz que aquele foi um dos melhores vinhos que teve naquela festa. Ele não só transforma a água em vinho, mas como ele faz um dos melhores vinhos que aconteceu naquela festa. Porque Deus, ele só faz o melhor. Deus, quando ele resolve, ele só resolve da melhor forma possível. Não só isso, Deus, ele cura uma mulher do fluxo de sangue. Fazia anos, estava sangrando ali. Sangrando, estava afastada da sociedade.
Meu pai conversou, acredito que foi ontem, se eu não estou enganado, dizendo que quando estava enfermo com a Covid, minha mãe ia levar comida para ele, minha mãe pegava, preparava tudo, botava na bandejinha, botava na mesa, não levava no prato na porta não, botava na mesa. Mozinho tá pronto, aí ele saía do quarto, quando ele saía, ele vinha e pegava a bandejinha para não ter contato. E ele diz, nas suas palavras, que ele se sentiu igual antigamente, com o povo com lepra, que o povo ficava escanteado. Da mesma forma vivia essa mulher com fluxo de sangue, vivia afastada da sociedade. E aí Jesus, ela passa todas as festas de Jesus e Jesus a cura e traz de volta a ela um convívio. Irmãos, Deus, Ele quer te trazer. Se você errou diante do Senhor, se você pecou diante do Senhor, Jesus, Ele quer te trazer de volta ao convívio. Glória a Deus. Jesus, Ele quer te trazer de volta a comunhão com os santos. Amém. Jesus, Ele quer te trazer de volta a comunhão com a igreja, de volta a comunhão com Ele. Jesus, Ele quer te trazer de volta a comunhão. Louvado seja Deus. Não só isso, Jesus, Ele curou o endemoniado de Gadara. Sabe, irmãos, o endemoniado que ninguém consegue chegar perto. E aí ele começa a estribuchar. E aí quando Jesus se aproxima, ele olha e diz: estás daqui, vem nos perturbar. E Jesus repreende. Porque Jesus, ele repreende demônios. A autoridade de Jesus, ela é imensa, ao ponto de repreender demônios. Ao ponto de dizer: sai, ele sair, pela autoridade do nome de Jesus. Paulo não tem esse nome, não tem essa autoridade. Maria não tem essa autoridade, embora seja a mãe de Deus, uma mulher abençoada, uma mulher maravilhosa, mas não tem essa autoridade. Mas Jesus, ele tem a autoridade de dizer para o paralítico: levanta e anda. Glória a Deus, Esse aleluia. É Deus forte que eu e Glória a você Jesus. servimos. Aleluia, Deus. Jesus, ele curou, ele ressuscitou a filha de Jairo. Então, Jesus, além de ressuscitar, Jesus, além de curar, Jesus, além de transformar água em vinho, Jesus, ele ressuscita mortos. Não só a vida material, mas quanto a vida espiritual. E às vezes nós estamos assim, mortos espiritualmente. Nós vimos a casa do Senhor e a nossa vida está morta espiritualmente. Nós não conseguimos orar, nós não conseguimos ler a Bíblia, nós não conseguimos buscar a Deus, nós não conseguimos nada. Nós pedimos ajuda a Deus. Deus, me ajuda, Deus, me ajuda. E aí, é interessante que eu vi uma mensagem que o pastor, ele diz o seguinte: ele diz: você tem que ter ao menos 5 amigos da fé, 5 amigos espirituais da fé. Sabe, irmão, aquele amigo que é espiritual com você, aquele amigo que ora com você, ao ponto de que quando você estiver se afastando dos caminhos do Senhor, você pode ligar para ele e dizer: rapaz, eu estou me afastando dos caminhos do Senhor. Ele vai lá e você vai dizer: ei, meu irmão, bota aqui, que é isso? Que é isso? Você está se afastando dos caminhos do Senhor? De tudo que Deus fez na tua vida, você vai se afastar dos caminhos do Senhor. De tanta cura que você recebeu de Deus, você vai se afastar dos caminhos do Senhor. De tantos milagres que você passou, você vai se afastar dos caminhos do Senhor. Ao mínimo, ele fala que você tem que ter 5 amigos. E um amigo principal, que é o Deus forte. Amém, Jesus. Glória a Deus. E aí eu posso dizer várias coisas que Jesus fez que comprovam que ele é forte. A cura de cegos, a multiplicação dos pães, a moeda na boca de peixe. Irmãos, imagina comigo, uma moeda na boca de peixe. O pessoal tinha que pagar os impostos, não tinha dinheiro. Jesus fez: pega o peixe aí, parafraseando, pega o peixe aí, pescaram, pegaram o peixe. Aí Jesus disse: abre a boca do peixe, quer entender? Puxaram, tinha uma moeda. Jesus disse: quem é que está na cara da moeda? E ele disse: qual é o rei? César. Dá a César o que é de César e dá a Deus o que é de... O que é que você está dando a Deus nessa noite? Você está dando a Deus o que é de Deus nessa noite? Você está dando ao Deus forte o que é de Deus nessa noite? Eu estou dando a Deus o que é dele nessa noite. Mas Jonathan, o que é de Deus nessa noite, Jonathan?
tua adoração. A tua adoração, o teu culto racional, o teu culto com entendimento. E eu comecei a entender, irmãos, assim, culto racional, o culto com entendimento. E isso vai nos refletir na nossa vida com Deus, ao ponto de que nós, quando saímos de casa para virmos à igreja, ao ponto de quando nós estamos em nossos trabalhos, ao ponto de quando nós estamos na escola, seja lá onde for, nós podemos prestar o nosso culto racional a Deus, que é um culto com entendimento, é um culto onde você sabe a quem você está adorando, é um culto ao qual você sabe o porquê você está ali. E aí eu quero encerrar essa parte de Deus forte, dizendo que o machado flutuou. Eu não sei se você conhece esse texto, mas o machado caiu no rio. E o machado ele é de quê? De papel? Ele é de ferro, né? O machado ele é de ferro, ele caiu no rio. E aí nós sabemos que o machado ele não flutua, não é assim? Uma madeira leve ela pode flutuar. Um papel ele pode flutuar. Uma folha dessa aqui pode cair na água e flutuar. Mas Jesus ele fez flutuar machado. Isso é poder de Deus. Isso é o Deus forte. Mas por que é importante, Jonathan, você enfatizar? Por que, irmãos, é importante enfatizar tanto o poder de Deus? Para que não confundamos o poder de Deus. Porque a própria palavra do Senhor, ela diz que o diabo, para enganar os escolhidos, até fogo do céu ele faz cair. Jonathan, como assim? Não, Deus para te enganar, o diabo para te enganar e para me enganar, até fogo do céu, a Bíblia fala, não sou eu que está dizendo não. Ele faz cair até fogo do céu para nos enganar. E talvez nós não vimos isso aqui, às vezes a gente não consegue enxergar isso. Mas um certo pastor estava dizendo que na África, onde alguns pastores deles atuam, ele disse que o pastor chegou para ele e disse: olha, pastor, aqui a situação é complicada. Ele disse: por quê? Pastor, aqui as pessoas chegam aqui para nós com enfermidade para a gente curar. E se Deus não curar naquele momento, porque a gente sabe, vou falar hoje pela manhã, que Deus ele cura quando ele quer. E se Deus não curar, pastor, eles vão lá no centro de Umbanda, vão lá no Candomblé e o diabo cura. Então, irmãos, o diabo para enganar você, para enganar a mim, até fogo do céu, ele faz cair. E aí é por isso que no livro de Eclesiastes ele diz: traz à memória aquilo que te dá esperança. Que nessa noite você traga à sua memória aquilo que te dá esperança. O Senhor Deus nessa noite ele te dá esperança. Ele te dá esperança de dias melhores. Ele te dá esperança da vida com Ele. Ele te dá esperança ali. Coisas surpreendentes. Traz à memória aquilo que te dá esperança. Deus, ele ainda é poder. E Ele não quer que nenhum dos seus filhos se perca. E aí, eu trago o terceiro atributo de Deus, onde a própria palavra fala que Ele é Pai da eternidade. E aí, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 13, ele vai dizer que eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. E aí, ele quer dizer para mim e para você que antes de você ser, ele era. Antes de eu ser alguma coisa, que eu não sou nada, ele era. Antes de você ser criado, ele era. Antes de tudo acontecer, ele era. Alguns cientistas tentam explicar a inexistência de Deus. Tentam provar a inexistência de Deus, a existência. Eles tentam provar dizendo que Deus não existe. E é por isso, irmãos, que geralmente em algumas mensagens na qual eu tenho a oportunidade de falar, eu sempre falo que é importante o crente em Deus ter experiências com Ele. Eu e você, cristão, crente em Deus, é importante termos experiências com Deus. Jonathan, que tipo de experiência com Deus? Não sei, pega Ele, experiência com Ele. Senhor, eu quero ter experiência contigo, Senhor. Eu não sei se a tua experiência vai ser uma cura. Eu não sei se a tua experiência vai ser um batismo no Espírito Santo. Eu não sei, mas o crente em Deus, ele tem que ter experiências com Deus. Porque às vezes o crente, ele começa a ser cético.
ele começa a deixar de acreditar nas coisas da palavra de Deus. Como foi a palavra do diácono aqui hoje pela manhã. Às vezes nós, como cristãos, deixamos de acreditar em algumas coisas da palavra de Deus. E aí, muitas pessoas tentam buscar provas, mas a palavra do Senhor, ela fala que no início era o verbo, e o verbo estava com ele. Então Deus, ele te criou. Deus, ele me criou. Deus, ele criou meu filho. E se Deus, ele nos criou, ele nos cuida de uma forma tão linda. O amor de Deus, ele é tão lindo para conosco. Eu vou pedir só um pouquinho mais, porque minha boca já secou. Eu disse a vocês para igual um camelo, para tomar água quando está pregando. Porque às vezes em casa eu passo horas sem tomar água. Mas quando está pregando, a boca fica logo seca. E aí eu quero encerrar com o último atributo de Deus. E por ser último não é o menos importante, mas por ser último, ele denota um dos maiores atributos a respeito de Deus, uma das maiores características de Deus, onde ele fala que Deus, ele é o príncipe da paz. Louvado seja Deus. Deus, ele é o príncipe da paz.